ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado. Que foi o tombo do Luan Santana. Putz, coitado. Da grua. Agora, pra quê, né, Luan? Pra que ficar com essas coisas? Olha aí, gente. Em cima da grua, ele foi descer. Olha. Olha como o pessoal gritou, né? Mas quebrou o negócio lá. Quebrou. Olha lá, quer ver? O apoio quebrou. O apoio dele, né? Igual a escola de samba lá, que o pessoal samba segurando. Que cai de carro alegórico de 4 metros de Pergunta altura. pra Neuza Borges. Aconteceu com a Neuza Borges, aconteceu com um monte de gente, infelizmente. E foi um momento de muita tensão durante esse show lá em Picos, na cidade de Picos, no Piauí. Né? Ele quando já tá para chegar aí, ao palco novamente, quebra o apoio que ele tem e ele vai para o chão realmente. Depois ele disse que as primeiras informações, inclusive as que a gente postou, inclusive eu, davam conta que ele foi atendido com muitas dores no cotovelo e na região lombar. E que ele não tinha conseguido voltar para terminar o show. E depois, enquanto estava conversando com o pessoal no Instagram, aí ele mesmo, né, apareceu no nosso Instagram e disse: não, Sônia, eu consegui terminar o show sim, a gente deu graças a Deus. Vamos ver a mensagem do Luan aí, porque ele explicou para mim o que tinha acontecido realmente. Lá, ele fala: consegui terminar o show sim, Soninha, tá tudo bem já. Foi o bagulho que eu seguro que quebrou. Obrigada, galera, pelas mensagens. Te amo. Aí eu respondi pra ele: que bom, agora vê se para de dar susto na gente, porque foi um sustão, né, gente? Se cuida e beijos aí. Mas a gente também te ama, viu, Luan? Mas meu, dá um show no palco mesmo. Essas coisas. Mas isso é bonito, Sônia Abrão. É bonito, mas aqui as coisas não são feitas com segurança. Você acha? O Sorocaba já se deu muito mal. Caiu também. Imagina em bolsa. Aqui desaba a arquibancada, o teto cai na cabeça, o palco desaba em dia de chuva. Foi com ele mesmo que aconteceu. O segundo susto que ele dá na gente. O outro ele não teve, né, responsabilidade nenhuma, quer dizer, nem esse, mas esse ele já se colocava numa situação de risco. Aquele outro no interior aqui de São Paulo, foi? Eu não lembro. Interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto ali. Tá certo. E aí foi a chuva que fez com que o palco cedesse mesmo, e ele muito profissionalmente, apesar de todos os sustos, eles os músicos se espremeram no cantinho do palco e fizeram o show até o fim, debaixo de chuva, assustado, toda aquela situação caótica, mas ele fez. Agora, dessa vez, ele se colocou numa situação de risco. Como a gente sabe que essas coisas de shows não são muito garantidas por aqui, Para ficar mais próximo dos fãs, só que ali ele foi sem nenhuma proteção, não tem nenhuma grade, não tem nada, é aberto. Ele põe a mão na lombar, realmente, entendeu? Foi aí que era muita dor, de fato. E aí, como ele demorou um pouquinho, o pessoal achou que ele não tinha conseguido acabar o show, logo que as primeiras notícias... todo mundo tinha dado essa nota. Todo mundo, que ele não teria porque voltado. Ele demorou um pouco para voltar, e o pessoal achou que não voltou mesmo. Mas aí ele mesmo deu a notícia através do nosso Instagram que estava tudo resolvido. Olha lá, consegui terminar o show, sim. Foi o bagulho que eu seguro. O bagulho, esse bagulho. Segura o bagulho lá. Mas tem uma outra mensagem dele depois que ele fez geral, dizendo: gente, foi a bunda que amorteceu, né? A gente mostra pra vocês. Aí, ó, consegui... Não, essa ainda é a mesma. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje começando nova semana. Então, como vocês sabem, a gente faz aquele balanço do final de semana, mais as notícias do dia, muita opinião e informação aqui no nosso Tarde é Sua e na nossa Roda da Fofoca. Que, aliás, hoje conta com a dupla Batman e Robin. Pois é. Vladimir Alves aqui com a gente e também o Thiago Rocha. E fora os bafões do Felipe Campos, que já vocês vão ter uma ideia dos assuntos que ele vai falar. Tá certo? Mas vamos para a nossa primeira página. E a nossa primeira página é um assunto muito sério, viu, gente? Porque depois de um tempo sem postar absolutamente nada, não é? O Marcelo Rezende ontem resolveu colocar um vídeo onde ele decidiu esclarecer os boatos que ele disse que estão havendo em relação à saúde dele, ao estado em que ele se encontra, etapa de tratamento. Então, que ele preferia ele mesmo esclarecer tudo isso. Só que o vídeo deixou o público muito comovido, porque o Marcelo apareceu bastante fragilizado. E depois de um
de uma temporada aí em que ele vinha muito bem, né? Um pouco mais magro, mas assim, não tinha mudado tanto o rosto e mais energia na voz. E ontem não. Ontem ele parecia um pouco mais cansado, mais fragilizado. Já era noite também, quando ele resolveu postar esse vídeo. Talvez aí já tivesse contando um cansaço do dia inteiro. Mas, enfim, o público ficou bastante comovido, mas triplicaram as orações, mandaram mais milhares de mensagens aí para o Marcelo dizendo que ele vai melhorar, que realmente a situação vai estar difícil, mas que ele vai dar a volta por cima, Deus existe. E uma coisa que ele fala no vídeo, eu vou colocar o vídeo para vocês daqui a pouquinho, é que o corpo no momento, né, tá travando essa batalha, essa luta, mas na cabeça dele a cura já existe e ele tem a cabeça firme e a fé em Deus inabalável, que é uma coisa importantíssima também quando se trata de travar uma guerra com uma doença cruel como é o câncer, não é? Então ele tá, como ele falou, a vida dele desde o diagnóstico em maio último, ela é de altos e baixos. Tem dia que ele tá ótimo, tem dia que ele tá mais fragilizado, né? Mas é assim que vem funcionando enquanto essa guerra está sendo travada. Ontem era o dia que ele estava naquela fase de mais fragilidade, um pouquinho a vibração mais baixa, mas isso é uma coisa que passa também. Uma coisa que eu acho importante dizer é que esse depoimento dele, de repente o público ficar muito comovido pelo fato de parecer que ele deu uma pioradinha, não é? Mas é o dia, não é o estado dele geral, é que coincide justamente com uma capa da revista Veja dessa semana, em que mostram os tratamentos revolucionários que agora existem para câncer, não é? Desde leucemia em criança até casos de melanoma, que é um dos cânceres mais agressivos que existem, câncer de mama com metástase óssea, uma série de coisas, uma reportagem que vale a pena todo mundo ver, todo mundo ler, porque realmente são novos tempos que estão aí e com tratamentos ainda mais de ponta e que têm tido resultados muito positivos. Então, talvez, se o Marcelo de repente falar, não, acho que eu vou mudar, se ele ler essa matéria e falar assim, eu vou tentar esses medicamentos que são norte-americanos, isso me chamou a atenção, pode ser que eu esteja sendo precipitada em juntar uma coisa com a outra, mas eu pensei, puxa vida, será que não foi para esses medicamentos que a Luciana, namorada do Marcelo, viajou aos Estados Unidos para buscar? Porque são coisas, né, que realmente são importantes e que vêm obtendo ótimos resultados. De repente, ele pode mesclar o tratamento alternativo dele com essas novas drogas poderosas e que têm tido resultados bastante animadores e têm deixado muita gente curada realmente. Tem depoimentos de brasileiros, inclusive, né, que se submeteram a esses novos medicamentos e têm conseguido resultados fantásticos, inclusive. Vale a pena vocês conferirem. Eu vou ver se eu acho aqui no meu tablet a reportagem, eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Então, gente, vamos ver o depoimento do Marcelo Rezende e levando em conta isso, sabe? Que tem dias em que ele não está bem. Isso não quer dizer que o tratamento como um todo não esteja funcionando. Muito pelo contrário, porque vocês sabem que faz uma questão de 2 ou 3 semanas que os médicos liberaram carboidrato para ele, justamente para ele ter mais energia, que ele tinha até a possibilidade de viajar, os médicos também disseram isso para ele, então é porque ele tem essa energia para poder, né, se movimentar aí pelo país. O dia ontem é que estava mais fragilizado, em que ele se encontrava mais fragilizado realmente, e aí ele resolveu fazer essa postagem. Talvez se ele tivesse deixado para hoje, vocês não tivessem ficado tão impressionados, tão comovidos, porque hoje, com certeza, a energia dele já deu uma levantada novamente. Então, isso faz parte, tá? Tenham isso sempre em mente, não fiquem tão preocupados. Ele tá fazendo tudo direitinho como tem que ser feito, são os altos e baixos. É que vocês viram num dia em que realmente a energia estava um pouco mais caidinha, mas a coisa vai e volta, vai e volta. E aí, com essas ótimas notícias de
avanços da medicina em relação ao câncer, né, e cânceres tão agressivos quanto o dele, que é de fígado, né, e de pâncreas também, que também é um dos mais agressivos, mas o melanoma, que é tido como um dos mais agressivos, tem encontrado cura. Quer dizer, é muito boa a chance também, se de repente ele quiser voltar para esse lado alopático, né, de tratamento, de medicamentos mesmo, de ponta, essa coisa toda, ele tem essa alternativa também à disposição dele. Aí tudo vai depender de como o Marcelo estiver encarando a situação dele. Lembra que ele não aguentou a quimioterapia, ele ficou sem energia nenhuma, ele falou, chega, eu vou para o alternativo. E é o tipo de tratamento onde ele está mais tempo, né? O outro, o tradicional, durou muito pouquinho mesmo, ele achou muito pesado. Nesse alternativo ele está aí há meses já e vinha colhendo aí resultados melhores, realmente. Agora é que ele deu uma caidinha, mas logo ele vai estar bem novamente, tá? Vamos para a mensagem do Marcelo Rezende, prestem bem atenção no que ele fala e acreditem, porque Deus é mais. Vamos lá. Olha, muita gente vive de boato, e no meu caso eu até entendo, né? Não é toda hora que tem uma informação, mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho, a doença que eu tenho, o câncer que eu tenho, tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Mas o importante é que eu estou firme. E estar firme é aquilo, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos, até chegar um momento em que o alto vai deslizar. E aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo. Aí, né? Foi uma mensagem curta, mas uma coisa muito objetiva. Ele fala exatamente disso, dos altos e baixos e da cabeça que está muito boa, tá? E tá a saúde dele, o estado em que ele se encontra, etapa de tratamento. Então, que ele preferia ele mesmo esclarecer tudo isso. Só que o vídeo deixou o público muito comovido, porque o Marcelo apareceu bastante fragilizado. E depois de uma temporada aí, em que ele vinha muito bem, né? Um pouco mais magro, mas assim, não tinha mudado tanto o rosto e mais energia na voz. E ontem não. Ontem ele parecia um pouco mais cansado, mais fragilizado. Já era noite também, quando ele resolveu postar esse vídeo. Talvez aí já tivesse contando um cansaço do dia inteiro. Mas, enfim, o público ficou bastante comovido, mas triplicaram as orações, mandaram mais milhares de mensagens aí para o Marcelo dizendo que ele vai melhorar, que realmente a situação vai estar difícil, mas que ele vai dar a volta por cima, Deus existe. E uma coisa que ele fala no vídeo, eu vou colocar o vídeo para vocês daqui a pouquinho, é que o corpo no momento, né, tá travando essa batalha, essa luta, mas na cabeça dele a cura já existe e ele tem a cabeça firme e a fé em Deus inabalável, que é uma coisa importantíssima também quando se trata de travar uma guerra com uma doença cruel como é o câncer, não é? Então ele tá, como ele falou, a vida dele desde o diagnóstico em maio último, ela é de altos e baixos. Tem dia que ele tá ótimo, tem dia que ele tá mais fragilizado, né? Mas é assim que vem funcionando enquanto essa guerra está sendo travada. Ontem era o dia que ele estava naquela fase de mais fragilidade, um pouquinho a vibração mais baixa, mas isso é uma coisa que passa também. Uma coisa que eu acho importante dizer é que esse depoimento dele, de repente o público ficar muito comovido pelo fato de parecer que ele deu uma pioradinha, não é? Mas é o dia, não é o estado dele geral, é que coincide justamente com a capa da revista Veja dessa semana, em que mostram os tratamentos revolucionários que agora existem para câncer, não é? Desde leucemia em criança até casos de melanoma, que é um dos cânceres mais agressivos que existem, câncer de mama com metástase óssea, uma série de coisas, uma reportagem que vale a pena
pena todo mundo ver, todo mundo ler, porque realmente são novos tempos que estão aí e com tratamentos ainda mais de ponta e que têm tido resultados muito positivos. Então, talvez, se o Marcelo de repente falar, não, acho que eu vou mudar, se ele ler essa matéria e falar assim, eu vou tentar esses medicamentos que são norte-americanos, isso me chamou a atenção, pode ser que eu esteja sendo precipitada em juntar uma coisa com a outra, mas eu pensei, puxa vida, será que não foi para esses medicamentos que a Luciana, namorada do Marcelo, viajou aos Estados Unidos para buscar? Porque são coisas, né, que consegui terminar o show sim, Soninha, tá tudo bem já. Foi o bagulho que eu seguro que quebrou. Obrigada, galera, pelas mensagens. Te amo. Aí eu respondi pra ele que bom, agora vê se para de dar susto na gente, porque foi um sustão, né, gente? Se cuida e beijos aí. Mas a gente também te ama, viu, Luan? Mas para, meu, dá um show no palco mesmo. Essas coisas a gente é bonito, Sônia Abrão. É bonito, mas aqui as coisas não são feitas com segurança. Você acha? O Sorocaba já se deu muito já mal. Caiu tinha também. uma geringonça que desaba a arquibancada, o teto cai na cabeça, o palco desaba em dia de chuva. Foi com ele mesmo que aconteceu. O segundo susto que ele dá na gente. O outro ele não teve, né, responsabilidade nenhuma, quer dizer, nem esse, mas esse ele já se colocava numa situação de risco. Aquele outro no interior aqui de São Paulo, foi? Eu não lembro. Interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto ali. Tá certo. E aí foi a chuva que fez com que o palco cedesse mesmo, e ele muito profissionalmente, apesar de todos os sustos, eles os músicos se espremeram num cantinho do palco e fizeram o show até o fim, debaixo de chuva, assustado, toda aquela situação caótica, mas ele fez. Agora, dessa vez, ele se colocou numa situação de risco. Como a gente sabe que essas coisas de shows não são muito garantidas por aqui, Para né? ficar mais próximo dos fãs, só que ali ele foi sem nenhuma proteção, não tem nenhuma grade, não tem nada, ele põe aberto. a mão na lombar, realmente, entendeu? Foi aí que era muita dor, de fato. E aí, como ele demorou um pouquinho, o pessoal achou que ele não tinha conseguido acabar o show, logo que as primeiras notícias... todo mundo tinha dado essa nota. Todo mundo, que ele não teria porque voltado. Ele demorou um pouco para voltar, e o pessoal achou que não voltou mesmo. Mas aí ele mesmo deu a notícia através do nosso Instagram que estava tudo resolvido, olha lá, consegui terminar o show, sim. Foi o bagulho que eu seguro. O bagulho, esse bagulho. Segura o bagulho lá. Mas tem uma outra mensagem dele depois que ele fez geral, dizendo, gente, foi a bunda que amorteceu, né? A gente mostra pra vocês. Aí, ó, consegui... Não, essa ainda é a mesma. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, começando nova semana. Então, como vocês sabem, a gente faz aquele balanço do final de semana, mais as notícias do dia, muita opinião e informação aqui no nosso Tarde é Sua e na nossa Roda da Fofoca. Que, aliás, hoje conta com a dupla Batman e Robin. Pois é, Vladimir Alves aqui com a gente e também o Thiago Rocha. E fora os bafões do Felipe Campos, que já vocês vão ter uma ideia dos assuntos que ele vai falar. Tá certo? Mas vamos para a nossa primeira página. E a nossa primeira página é um assunto muito sério, viu, gente? Porque depois de um tempo sem postar absolutamente nada, não é? O Marcelo Rezende ontem resolveu colocar um vídeo onde ele decidiu esclarecer os boatos que ele diz que estão havendo em relação a... Ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado. Que foi o tombo do Luan Santana. Putz, coitado. Da grua. Agora, pra quê, né, Luan? Pra que ficar com essas coisas? Olha aí, gente. Em cima da grua, ele foi descer. Olha. Olha como o pessoal gritou, né? Mas quebrou o negócio lá. Quebrou. Olha lá, quer ver? O apoio quebrou. O apoio dele, né? Igual a escola de samba lá, que o pessoal samba segurando. Que cai de carro alegórico de 4 metros de Pergunta altura. pra Neuza Borges. Aconteceu com a Neuza Borges, aconteceu com um monte de gente, infelizmente. E foi um momento de muita tensão durante esse show lá em Picos, na cidade de Picos, no Piauí. Né? Ele quando já tá para chegar aí, ao palco novamente, ela quebra o apoio que ele tem e ele vai para o chão realmente. Depois ele disse que as primeiras informações, inclusive as que a gente postou, inclusive eu, davam conta que ele foi atendido com muitas dores no cotovelo e na região lombar.
e que ele não tinha conseguido voltar para terminar o show. E depois, enquanto estava conversando com o pessoal no Instagram, aí ele mesmo, né, apareceu no nosso Instagram e disse: não, Sônia, eu consegui terminar o show sim, a gente deu graças a Deus. Vamos ver a mensagem do Luan aí, porque ele explicou para mim o que tinha acontecido realmente. Ah lá, ele fala: